Ei gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brilliant, sou professora de Física aqui em Belo Horizonte. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, compartilhe, vamos aumentar aí essa rede de conhecimento. Eu estou nesse momento de pandemia gravando algumas videoaulas para dar um suporte para as minhas aulas e também para quem precisar. Fechado? O tema da aula de hoje vai ser o movimento circular uniforme, chamado como MCU também. É o seguinte, movimento circular uniforme, o próprio nome já te mostra mais ou menos do que se trata. É um movimento circular. Então a primeira característica é que a trajetória vai ser curva, curvilínea, circular. Outra coisa que você já deve saber, toda vez que a gente fala que o movimento é uniforme, a gente está querendo dizer que o módulo da velocidade é constante. Então, se por exemplo, o velocímetro do carro, se o carro estiver andando em movimento circular, o velocímetro dele vai estar ali fixo num determinado valor. Então, o módulo, o valor da velocidade será constante nesse movimento. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: módulo constante na velocidade, a gente calculava quando era movimento retilíneo uniforme, velocidade era deslocamento sobre tempo, né? Ou então você pode pensar uma distância desenvolvida aí sobre o tempo. Aqui, como é velocidade uniforme, o jeito de calcular vai ser o mesmo. Você vai pegar a distância percorrida sobre o tempo gasto. Qual que vai ser a diferença, então? Se no problema falar que é movimento circular uniforme, que descreveu uma circunferência de 5 metros em 3 segundos, você vai colocar 5 no lugar da distância e 3 no lugar do tempo e calcular normalmente. Porém, como se trata de movimento circular, alguns conceitos de circunferência voltam aqui. Então, vamos ver quais são. Se o corpo efetuar uma volta completa, tá, gente? Uma volta completa. O que vai acontecer? O que nós teremos? A distância percorrida será o quê? Será o comprimento dessa circunferência. Como que calcula o comprimento da circunferência lá na matemática? O comprimento da circunferência era 2πr, vocês estão lembrados? Onde R vai ser esse raio aqui, ó. O raio da sua circunferência. Então, a distância vai ser o comprimento total dessa uma volta, dessa circunferência. Então, no lugar de distância, vou colocar 2πr. No lugar desse d, então, eu vou colocar 2πr. Como é que vai ficar aí o cálculo do módulo da velocidade? No lugar de d fica 2πr sobre t. Vocês perceberam que aqui eu coloquei um t minúsculo e aqui um t maiúsculo? Toda vez que você der uma volta completa, o tempo de uma volta completa, pra gente aqui, é muito importante. A gente vai chamar de período do movimento. Então, o que é período? Período é o tempo de uma volta completa. Não é um tempo qualquer, é uma volta completa que o corpo efetuou. Então, só para diferenciar um tempo qualquer do tempo de uma volta, eu coloquei esse tempo de uma volta com o T maiúsculo, tá? E aí, é outra característica do movimento circular uniforme. O tempo de uma volta completa, vou usar o símbolo de T maiúsculo, e vai se chamar período. Você já com certeza ouviu falar em período em outros momentos, querendo dizer que é uma volta completa, quer ver? Período de rotação da Terra. Ao invés de falar período de rotação, eu poderia falar tempo de uma volta que a Terra dá em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo. Só que ao invés de falar tempo de uma volta, eu falo período de rotação. Período de rotação. O período aqui, ó, tá querendo já te falar isso aqui, que é tempo de uma volta. Uma, tá, galera? Não pode ser 2 nem 3, não. E nós sabemos que o período de rotação da Terra vai ser 24 horas. Então, eu coloquei T maiúsculo igual a 24 horas. Outro período, período de translação da Terra em torno do Sol. Eu poderia falar tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol.
Mas eu resumo isso falando período de translação, porque período significa tempo de uma volta. O período de translação da Terra em torno do Sol, você pode ter em dias, você pode ter em segundos, você pode ter em anos, 12 meses, tá? Mas aqui eu coloquei um ano aqui para facilitar. Então, o que você tem que entender até então? No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, então calcula como distância sobre tempo. Se for de uma volta, essa distância é o comprimento da circunferência. Então, no lugar do D, vai ficar 2πr sobre t. Fechado? Vamos para o próximo quadro. Bom, galera, a velocidade do movimento circular uniforme, ela pode vir com o nome de velocidade linear ou tangencial. Vamos entender por quê. Aqui eu tenho uma pista visto de cima, tá? Vista de cima. E isso aqui não é um ovo frito. É um mexicano com seu sombreiro andando de bicicleta. Isso aqui é o sombreiro dele, tudo bem? É o jeito que eu consigo desenhar, viu? O que acontece? O guidão do mexicano está alinhado. Então, na hora que eu vejo a direção do movimento, da velocidade dele, eu vejo que está aqui, nesse sentido. Nessa direção e sentido. Então, aqui é a velocidade dele. Só que ele vai se deparar com uma curva, aí ele vai e gira o guidão para mudar o movimento. Então, ele girou o guidão e agora ele está assim. Se ele alinhar o guidão novamente, eu vejo para onde que está a velocidade dele. Aí eu vou desenhar. Então, se ele estiver nessa posição e alinhar o guidão, ele iria para cá, concorda? Então, aqui seria a nova velocidade. Detalhe, ele não aumentou nem diminuiu o valor, tá? O que aconteceu é que alterou a direção do movimento. Então, agora está para cá a velocidade. Se ele quiser continuar fazendo a curva, ele vai manter o guidão virado e vai vir para essa nova posição. Se ele alinhar o guidão, eu vejo para onde que está o movimento dele, a direção da velocidade. E vou ver que está para cá agora. Então, se ele mantiver, né, o guidão alinhado, ele vai vir para cá, ó. Mas ele não quer, ele quer continuar girando. Então, o que eu percebo? Para que ele consiga girar e efetuar essa curva, a direção e o sentido da velocidade, em cada posição, vai estar de um jeito. Então, a direção e o sentido variam conforme eu tenho movimento circular. E a primeira observação que você tem que ter para não errar questões é o seguinte: se falar que a velocidade no movimento circular é constante, você vai falar que é falso. Prof, você acabou de falar que o movimento é uniforme? Cuidado! Uma coisa é o módulo ser fixo, o valor ser fixo, tá fixo no velocímetro. Outra coisa é velocidade fixa, velocidade constante. Porque velocidade é um vetor composto por módulo, direção e sentido. Então, para eu falar que a velocidade é constante, nenhuma dessas características pode alterar. E está alterando, a direção e o sentido está alterando. Então, só o módulo que é fixo no movimento circular uniforme. Mas a direção e o sentido variam, o que gera uma velocidade que não é constante, só módulo constante. Cuidado com isso, só o módulo que é constante, a velocidade do movimento circular não, por conta dessa mudança na direção e sentido. Eu vou pegar essas direções e sentidos das velocidades e colocar aqui simplificado numa circunferência. Então aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. A, B, C. Só para completar eu coloquei o D aqui. Desenhei a direção e sentido lá no ponto A, no ponto B, que seria essa, no ponto C, que seria essa, e completando aqui embaixo o ponto D. O que eu percebo? A velocidade tem uma direção, uma reta, né, na direção, que é sempre tangente à curva. Então percebam que ela está sempre tangente à curva. Ela só encosta em um ponto da curva, né? E está sempre tangenciando. Se eu pensar nesse ponto aqui, ó, está sempre tangenciando a curva. Ó, esse ponto aqui que eu não desenhei, estaria aqui, ó, seria uma reta tangente à direção da velocidade. Então, a velocidade do movimento circular vai ter uma direção que sempre tangencia a curva do movimento. Por isso, o nome de velocidade tangencial. Beleza? Pessoal, outra velocidade que é muito cobrada no movimento circular uniforme é a velocidade angular. Velocidade angular, prof, o que é isso?
É o seguinte, se eu virar para você e falar assim, ó, movimenta seu braço 90 graus. Você girou seu braço 90 graus. Eu não precisei falar que era para você girar. Eu falei, movimenta seu braço 90 graus. Quando eu falo ângulo, eu já me lembro de movimento circular. Movimenta seu braço 360 graus. Você vai dar uma volta completa. Ou seja, no nosso dia a dia, quando a gente fala em ângulo, gira 30 graus, gira 90 graus, a gente consegue enxergar o movimento circular melhor do que eu falar. Gira 3 metros, gira 20 centímetros. Então, a ideia de ângulo, né? Você lembra daquela música que, não sei nem se é da sua época, mas teve uma música que era assim, 180, 180, 360, 180, 180... 360. Então o pessoal girava. Para quem me conhece pessoalmente, eu adoro dançar. Mas na atual situação, acho que vai ficar uma cena meio estranha. Porém, 180, meia volta. Aí o pessoal fazia o movimento 180, 180 e 360 girava completo. Então, o ângulo nos lembra sempre de movimento circular, tá? De giro. Então, é melhor pra gente mexer com velocidade angular, já que o ângulo me lembra muito mais movimento circular do que velocidade. É importante saber a velocidade tangencial e você vai ser cobrado isso aí, né? Esse conceito aí nas suas questões. Mas saber a velocidade que eu estou fazendo determinado ângulo também é importante para nós. Então, para isso, a gente vai trabalhar a velocidade angular, que vai ter o símbolo de ômega normalmente aí, tá? Ao invés de velocidade normal ser deslocamento sobre tempo, o deslocamento que a gente vai trabalhar é o deslocamento do ângulo. Então, se vier aí nessa prova, qual é o deslocamento angular? Ele está querendo saber qual foi o ângulo feito naquele movimento. Então, deslocamento angular vai ter esse símbolo de delta θ, que vai ser a variação do ângulo. Qual foi o ângulo descrito? Ao invés de você fazer deslocamento sobre tempo, distância sobre tempo para achar a velocidade normal, a velocidade angular vai ser o deslocamento angular, ou seja, o ângulo. Gente, tinha parado de gravar, então vou retomar aqui. Então, quando a gente fala em ângulo, a gente se lembra melhor que é giro, que é movimento circular, tá? O que você tem que entender neste movimento, então? Qual a diferença de velocidade tangencial para velocidade angular? Enquanto velocidade tangencial, que é o V, a gente vai pegando deslocamento sobre tempo, a velocidade angular nós vamos pegar o ângulo sobre o tempo. Então, esse ângulo aqui a gente chama de deslocamento, só que deslocamento do ângulo, não deslocamento de distância. Fechado? Então, só ficar atento a isso aí. Bom, em uma volta completa, qual é o ângulo que a gente vai ter? Você vai lembrar daquela música, nem sei se é da sua época, tá? Mas é aquela música assim, ó, 180, 180, 360. Eu não vou ficar dançando, não. Quem me conhece sabe que eu gosto de dançar. Mas acho que a cena não vai ser tão bonita assim. Afinal de contas, a aurora está imensa. Ô, gente, é o seguinte. Uma volta completa, 360. Eu tenho 360 graus. Só que graus não é a unidade de medida do Sistema Internacional para ângulo. A unidade de medida é o radianos. Então você vai ter que lembrar que 360 graus equivale a 2 π radianos, onde o π vale 3,14. Professor, eu vi algumas questões que falou que o π vale 3. Na verdade, o carinha que fez a questão está sendo gente boa com você. E está deixando você considerar o π igual a 3. Se a questão estiver falando isso, ok. Mas caso contrário, você vai substituir 3,14 nas suas contas, fechado? Então eu vou te dar aqui dois valores para você lembrar a conversão. Ao invés de escrever graus, eu posso colocar esse símbolo. E a unidade de medida de radianos, ao invés de escrever radianos, eu vou escrever rad, tá? Então 180 graus é π radianos. Ou 360 graus, 2 π radianos. Você memoriza uma delas para fazer as conversões. Vamos ver então. Um corpo gira 90 graus. Então, 90 graus foi o tanto de ângulo que ele fez. Então, é o deslocamento angular que eu vou chamar de delta θ.
em 3 segundos. 3 segundos, então, é intervalo de tempo. Você pode colocar ΔT se você quiser, tá? Eu vou pôr só T. Então, o ângulo 90 graus e o tempo 3 segundos. Determine a velocidade angular. Então, velocidade angular é o ângulo sobre o tempo. 90 sobre 3 deu 30 graus por segundo. Só que você olhou lá as alternativas, não tem nada em graus por segundo, tá tudo em radianos. O que você vai fazer? Opa! Você vai fazer a conversão. Como é que vai ser a conversão? Você pega uma dessas duas e escolhe. Eu vou escolher essa aqui, 180. Então, vou escolher 180 graus. Quanto que vale? Pi radianos. Qual é o ângulo que eu quero converter? 30 graus. Então, 30 graus vai ser x. Multiplica cruzado, 180x é igual a 30 pi. Passo o 180 para lá dividindo. Então, x vai ser 30 pi sobre 180. Simplifica 30 com 180. E nós vamos ter como resposta que isso aqui vai dar pi sobre 6, né? Só que radianos. Converti, então, 30 graus é igual a pi sobre 6 radianos. Se as alternativas tiverem só valor numérico, não está carregando pi, você substitui 3,14 e faz a continha. Então, qual será a minha resposta final? Ao invés de 30 graus por segundo, pi sobre 6 radianos por segundo. E aí eu olho para poder marcar. Tudo bem? Pessoal, então essa é a nossa parte 1 de NC1. Não deixe de assistir às próximas aulas para dominar esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!